dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir aqui, ouvir aqui o nosso canal. Então nós vamos continuar aqui com o nosso trabalho aqui em Gênesis capítulo 1, do verso 14 ao verso 19. Desde já peço a você que compartilhe esse vídeo aí para que possa chegar ao maior número de pessoas. Dê um joinha e se inscreva no canal, ative o sininho para que nós possamos aí conseguir levar isso aí a mais pessoas. Então nós vamos ver aqui o verso 14. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então você que está assistindo esse vídeo agora e você não assistiu ao primeiro, é interessante você assistir o primeiro para que você possa entender, e o segundo, e assim vai. Então aí nós vemos que Deus criou esses luzeiros, esses luminares, para quê? Para haver separação entre o dia e a noite. Só que aqui a gente vê uma coisa, que Deus já havia criado a luz lá no primeiro dia. Então ali ele já havia separado as trevas da luz, quando ele criou a luz. E aí ele criou os luzeiros depois. Então a verdade é que a luz já existia e as trevas já existiam. Ele colocou o luzeiro, criou o luzeiro no quarto dia, mas a luz ele já havia criado lá no primeiro dia e já havia feito a separação. E aí ele vem criando aqui no quarto dia os luzeiros, luminares, colocando assim na expansão, qual ele criou a expansão no segundo dia. Então é tudo uma sequência, né? Você vê que quando ele disse haja luz, ainda não existia a expansão. Ele ainda não havia criado a expansão. Então nós vamos, é por etapa. Então aqui nesse quarto dia ele criou os luminares, e vamos seguir aqui, vamos ver aqui. E sejam para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra, e assim foi. Então Deus colocou eles aonde? Na expansão. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo. Então eles foram colocados na expansão para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então isso aqui, a Bíblia está dizendo que ele fez os dois grandes luminares, e o maior luminar foi o sol, e o outro menor foi a lua, né? E aí fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Então aí Deus colocou o sol durante o dia e a lua durante a noite para fazer uma separação, mas a luz já existia e as trevas já existiam. Então Deus só colocou ali um luzeiro durante o dia e um luzeiro durante a noite, mas a luz e as trevas, como já vimos lá no primeiro capítulo, Deus já havia separado. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 4. Então aqui nós vemos que aqui o quarto dia, e Deus criou o sol e a lua para determinar os dias. Então a gente vê que essa contagem de dias não é a contagem nossa, é a contagem de Deus. Porque Deus criou o sol e a lua para determinar aqui os dias, os anos e tudo mais, os astros, no quarto dia, já contando 4 dias. Então essa contagem aí é a contagem de Deus, não é a contagem nossa não.